Hoje Jesus apareceu para 7 discípulos: Pedro, Tiago e João, filhos de Zebedeu, Tomé, Natanael o Bartolomeu, e 2 discípulos anônimos. Escutemos com atenção. Aconteceu assim: Jesus apareceu de novo aos discípulos à beira do mar de Tiberíades. A aparição foi assim: estavam juntos Simão, Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e outros discípulos de Jesus. Simão Pedro disse a eles: eu vou pescar. Eles disseram: também vamos contigo. Saíram e entraram na barca, mas não pescaram nada naquela noite. Já tinha amanhecido e Jesus estava de pé na margem. Mas os discípulos não sabiam que era Jesus. Então Jesus disse: moços, tendes alguma coisa para comer? Responderam: não. Jesus disse-lhes: lançai a rede à direita da barca e achareis. Lançaram, pois, a rede e não conseguiam puxá-la para fora, por causa da quantidade de peixes. Então, o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer que era o Senhor, vestiu uma roupa, pois estava nu, e atirou-se ao mar. Os outros discípulos vieram com a barca, arrastando a rede com os peixes. Na verdade, não estavam longe da terra, mas somente a cerca de 100 metros. Logo que pisaram a terra, viram brasas acesas com peixe em cima e pão. Jesus disse-lhes: trazei alguns dos peixes que apanhastes. Então, Simão Pedro subiu ao barco e arrastou a rede para a terra. Estava cheia de 153 grandes peixes. E apesar de tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus disse-lhes: vinde comer. Nenhum dos discípulos se atrevia a perguntar quem era ele, pois sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e distribuiu por eles, e fez a mesma coisa com o peixe. Esta foi a 3ª vez que Jesus, ressuscitado dos mortos, apareceu aos discípulos. O que aprendemos com essa passagem? Parece que os discípulos estavam tentando voltar à vida de pescadores. Recordemos que foi Jesus que pediu para as mulheres avisar que ele queria encontrá-los na Galileia. Porém, eles estavam impacientes e imaginaram que seria melhor voltar à rotina de pescador. Da forma como o evangelista João narrou a cena, parece que os discípulos não estavam tão seguros nesta empreitada. Nos últimos dias, vimos que Jesus se manifestou para aqueles discípulos que apresentaram alguma fragilidade na formação. No grupo de hoje, tivemos várias situações que nos levam a crer que Jesus voltou para reforçar a catequese destes discípulos. Tomé tinha duvidado e custou a crer. Tiago e João eram fanáticos por Jesus e queriam mandar fogo do céu para destruir quem não havia atendido um pedido de Jesus. Natanael era focado nas tradições e demorava a compreender os sinais. Tanto que disse para Filipe: de Nazaré pode vir coisa boa. Pedro negou Jesus 3 vezes e ainda tinha outros 2 discípulos, anônimos, que podem representar a mim e a você com nossas deficiências. Por algum motivo, Pedro estava no mar sem roupas. Aqui já temos um primeiro ensinamento: nunca devemos sair sem a túnica do cristão. Tampouco podemos deixar de escutar as palavras de Jesus. Tanto a túnica quanto o mar têm fortes simbolismos nas Escrituras. A túnica representa a identidade e a dignidade dos filhos de Deus. O mar representa o perigo e a maldade. Os discípulos vacilaram e saíram para trabalhar sem a armadura do cristão. E o resultado foi que eles não tiveram êxito na pescaria. Devemos colocar o amor
antes de tudo que fizermos. Quando saímos de casa para trabalhar pensando apenas no provimento material, viveremos cansados e infelizes com o que fazemos, e nosso trabalho não renderá bons frutos. Eles voltaram frustrados com a noite de trabalho perdida. Jesus, ressuscitado na figura de um homem estranho, perguntou: "Tendes algo para comer?" Imaginemos a frustração dos discípulos em ter que responder. Então Jesus pediu que eles jogassem a rede do lado direito da barca. Por algum motivo eles aceitaram a ordem, sem saber que era Jesus. E o resultado foi o melhor possível. Foi então que João reconheceu Jesus e avisou para Pedro que era o mestre. Interessante que Jesus já estava com brasas acesas, com peixe e pão. E novamente Jesus repartiu o pão, simbolizando que ele se daria com o alimento na Eucaristia. Este foi o segundo milagre dos peixes, muito semelhante ao primeiro, que ocorreu no início do ministério de Jesus, quando Pedro, Tiago e João foram convidados a seguir Jesus. A única diferença entre estes dois milagres é que nesse Jesus não estava dentro da barca de Pedro. Outro ensinamento: para Jesus operar o milagre, ele não precisou estar dentro da barca. Bastou os discípulos obedecerem à sua palavra. Quando escutamos e obedecemos a voz de Jesus, os milagres acontecem. Hoje, somos convidados a escutar e obedecer às palavras de Jesus. Devemos obedecer, mesmo que pareça não fazer o menor sentido o que Jesus nos pede. Pedro, pescador experiente, obedeceu ao pedido de Jesus, mesmo tendo passado